Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 270, capítulo 28, Livro dos Médios. Logo nós terminamos o Livro dos Médios. Já está terminando, né? Está bem próximo. Depois eu creio que vai ser o livro O Céu e o Inferno. Pelo visto, eu vi uma fofoquinha entre a avó e o professor. Não quis, né, eu não quis interferir não, mas eles estão discutindo ou o livro O Céu e o Inferno ou a Gênese. É um dos dois. O que for, você vai ver só que maravilha, né? Então, continuando aqui, o mesmo se dá com o Espiritismo. As que não o conhecem deixam facilmente iludir pelas aparências. Quantas pessoas... Não encerramos o assunto ainda não. Continuando o vídeo anterior. Quantas pessoas se iludem? Quantas pessoas se iludem? Quantas pessoas, às vezes, ainda carrega esse tabu de que o Espiritismo é obra demoníaca, é obra do demônio, que no Espiritismo os espíritas, os espíritos que baixa, eles falam assim, baixa no centro espírita, eles nem falam que se comunica. Os espíritos que baixam no centro espírita isso é obra do demônio. Isso é obra do Lúcifer. Não existe nem demônio, nem Lúcifer, nem capeta, não existe nada. Os capetas somos nós mesmos que não nos reformamos, com todo respeito, pelo menos eu. Então, existe, você entendeu? Esse tabu, existe essa ignorância. Tem pessoas que às vezes passam frente a uma casa espírita, faz o sinal da cruz, crê em Deus Pai, credo em cruz. Ah, Maria, credo em cruz. E algumas pessoas que, quando vão à casa espírita, faz o sinal da cruz. Nada contra. Você sabe por quê? Porque o sinal da cruz... Você sabe por quê? Você sabe por que existe o sinal da cruz? Eu vou te ensinar. Ah, mas tá fugindo do assunto? Não, tô não. Na época, depois que o Cristo retornou, né, ao Pai, vamos dizer assim, para que os cristãos se reunissem, você entendeu? Porque ninguém podia dizer, eu sou cristão, porque eram pegos, trancafiados e mortos nas fogueiras, nas patas das feras e tudo mais. Então, era um sigilo tremendo. Eu falo que eu passei por essa experiência. Isso é nítido na minha memória. Porque eu não consigo pintar um quadro, porque senão eu pintaria um quadro do momento, daquele momento ali que eu vivi. Então, naquela época, as pessoas não tinham a liberdade que nós temos hoje de dizer, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou católico. Falasse isso na época para você ver. Falasse. Você ia virar churrasquinho.
Eles iam assar você. Você, com todo respeito. Eles iam assar você igualzinho assa um frango. Sabe aqueles frangos naquela televisão de cachorro? Né? É você ali sendo assado. Porque, sabe o que eu tô dizendo pra você? Porque eu já passei por aquilo ali. E tem outras pessoas também que já passou. Ah, Jesus, Maria José, não é possível. Tá bom. Então, naquela época, a comunicação não era verbal. Ó, hoje nós vamos nos reunir na catacumba, que antigamente, naquela época, se reunia nas catacumbas, nas grutas, entendeu? Ó, nós vamos nos reunir hoje na catacumba tal. Ó, nós vamos receber um profeta tal assim que vai proferir a respeito, vai falar a respeito do Cristo. Não, de jeito nenhum. Então, eles criaram um método. Qual? O sinal da cruz. Então, passava, por exemplo, está vindo lá um amigo meu, só que ninguém sabe que é amigo meu, só eu que sei que ele é meu amigo e ele sabe que é meu amigo, eu sei que ele é cristão e ele sabe que eu sou cristão. Então, se eu, né, estava sabendo que ia ter um encontro naquela noite em determinada catacumba, porque esses lugares todo mundo já sabia assim, né? Eu fazia o sinal da cruz para ele. E ele também fazia o sinal da cruz para mim. Quer dizer, beleza? Você viu só? Beleza? Quer dizer, beleza. Aí depois eles incrementaram, né? Uma cruzinha na testa aqui, põe uma cruzinha aqui no queixo também. Não sei por que isso. O Divino Espírito Santo, não sei por que. Tá bom, a gente respeita. Então era a forma de se comunicar naquela época. Mas voltando aqui para essa aqui. Então, as que não a conhecem deixam facilmente iludir pelas aparências. Não acabamos ainda não. Porque muitas pessoas, por falta de conhecimento, se deixam se levar pelas ilusões, pelas fantasias, pelas mentiras, sendo que Justiniano, né, cujo naquela época esposa Teodora, não vou contar mais essa história, na Igreja Católica existia a comunicação dos espíritos, a manifestação, da mesma forma como ocorre nas casas espíritas hoje em dia, 2023, na época de Justiniano, na época de Constantino, de Constantinopla, você entendeu? 360 e poucos depois do Cristo, 460, 480 depois do Cristo. Então eu estou falando aí de Constantino e também de Justiniano, né? Então existia comunicação, existia manifestação dos espíritos, existia, tratava-se das reencarnações dentro da Igreja Católica. Mas depois, o clero
os bispos, os papas, eles, a alta cúpula, de uma certa forma, assim, começaram as fraudes, né? A roubalheira, e os encarnados, né? Dentro ali do clero. E os espíritos vinham e chamavam-lhes a atenção. Os bons espíritos se manifestavam e chamavam a atenção dos papas, dos bispos, dos arcebispos, dos padres, dos diáconos, essas coisas assim, né? Então, eles resolveram, opa, vamos encerrar essa comunicação com o mundo espiritual, porque isso não vai dar certo, não. Ué, acho que eles não usavam esse termo não, né? Ué, mas nós estamos, né? Passando os 5 dedos, e os espíritos, à noite, na sessão que nós realizamos, eles estão chamando a nossa atenção. Vamos acabar com esse negócio de comunicação com os espíritos? Oxe, o que é isso? E por aí eles foram diminuindo, até em determinados concílios abolir-se tudo. Jogou tudo para debaixo do tapete. Depois, em 18 de abril de 1857, vem lá Hipólito Leonizard Rivail e restaura tudo, trazendo à lume o cristianismo redivivo. Agora, é óbvio que nós entendemos que quando foi abolido no cristianismo a reencarnação nos concílios, principalmente por Justiniano e sua esposa Teodora, né? E também a reencarnação e a comunicação com o mundo espiritual, inclusive o primeiro a dar início na abolição da comunicação com o mundo espiritual, volta lá de cá, foi Moisés. Mas não adiantou nada. Você já parou para perceber uma coisa? Observe que de vez em quando o vó aparece, de vez em quando ela desaparece. Parece que ela tá de brincadeira com a gente. Parece que as coisas, quanto mais a gente proíbe... Agora ela voltou. Fica quieta, vó. Oxe, parece que tá com sarna no corpo. Parece que as coisas, quanto mais a gente proíbe, mais... Não é? Como, por exemplo, a coisa, quanto mais não presta, quanto mais, né, mais a gente tem aquela expectativa de querer, né? Mas você não pode tocar nisso. A gente disfarça de lá, disfarça de cá, mas a gente acaba tocando. Parece que quanto mais proibido, mais gostoso. Nesse sentido que eu estou dizendo, viu, gente? Com todo respeito. Tanto é que, depois que Moisés proibiu as comunicações dos espíritos com a humanidade, aí sim é que os oráculos trabalharam mesmo. Aí sim que os espíritos se manifestaram mesmo. Milhões de espíritos se manifestavam. E depois do Cristo, quantos milhões de espíritos não se manifestou? Inclusive até... Porque você acha que as primeiras manifestações de espíritos surgiram quando Hipólito Leonizard Rivail começou a codificar a doutrina dos espíritos? Não! Vamos dizer assim, com todo respeito a esse termo. Você entende que é um termo? É um estudo, é um termo. Kardec pegou o bonde andando.
Olha só que interessante. Kardec pegou a coisa já bem adiantada. Os espíritos estavam manifestando para tudo quanto é lado, tudo quanto é país no mundo. Tanto é que você que tem conhecimento de espiritismo, você vai concordar com a gente aqui que milhões de cartas de todas as regiões do mundo era endereçada a Kardec para que Kardec a analisassem. Porque quando ficaram sabendo que Kardec estava estudando, né, esses fenômenos, você entendeu? Quando o mundo descobriu que Kardec estava estudando esses fenômenos espíritas, passaram a endereçar a Kardec volumes e mais volumes de cartas, de livros escritos assim, sabe, nas folhas e tal, né? Várias brochuras, né? Alguns amigos de Kardec mesmo em França, que já há mais tempo que ele, né, já se encontrava lidando com as manifestações dos espíritos, forneceu a ele um número inimaginável, incalculável de material para que ele os analisasse. Você entendeu? Então Kardec pegou a coisa andando, o bonde andando. Então Kardec pegou aquela fase ali de pictografia, mesas girantes, mesas dançantes, enfim, esses fenômenos todos pegou. Ele participou desse momento tudo. Mas nos outros países isso não era novidade. Inclusive no Brasil, na época, existia, não sei se você sabe disso, parece que na Bahia, não sei, no Nordeste, na Bahia, existia centros espíritas, existia centros onde espíritos se manifestavam, que eles depois endereçaram a Kardec alguns documentos também aqui do Brasil. Foi para a França esses documentos. Só que na época não existia o termo centro espírita. Entendeu? Não existia esse termo. Então, por exemplo, centro espírita, espiritismo, isso tudo foi a partir de Kardec em diante. Então, olha só para você ver que interessante. Então, as pessoas que falam as coisas, elas não têm conhecimento. Mas chegará um dia aqui na Terra em que todos terão esse conhecimento, né? Então, olha só para você ver aqui, ó. Ao passo que... Não, vou voltar só para dar sequência. As que não a conhecem se deixam facilmente iludir pelas aparências. Ao passo que um prévio estudo atento as inicia. Olha só para você ver que sabedoria. Aqui nós vamos ficar só nisso aqui hoje, não é possível, porque é interessante. Olha só, ao passo que um prévio estudo atento as inicia. Agora, eu faço aquela pergunta. Quem em um passo prévio, né, do estudo se inicia? Quem? Porque, com todo respeito
em 100%, 95% da humanidade, eles buscam o espiritismo com coisa que o espiritismo é o responsável por sanar todos os teus problemas. Você entendeu? As pessoas desinformadas buscam o espiritismo, mas acontece o seguinte, ó. As pessoas recorrem a tudo. Mandinga, outra, Buenas Dichas, Pai de Santo, Umbanda, tudo quanto é religião, para resolver os problemas que elas têm. E elas não conseguem. Então elas pensam assim, bom, só me resta agora o espiritismo. E a pessoa vai para o espiritismo com todos aqueles problemas que não foi solucionado nas outras, né, andanças dele em outras casas, em outras seitas religiosas. Então ele vai às casas espíritas com o intuito de que o espiritismo venha solucionar todos os teus problemas. Sendo que não é o espiritismo que tem que solucionar os meus problemas, e sim eu mesmo, quando eu, no estudo prévio, sério, da doutrina dos espíritos, aprendo como me reformar. Mas essas pessoas não estão interessadas em estudos. Elas não estão interessadas em teorias. Elas não estão interessadas em estudos, em teorias. Elas estão interessadas em prática. Elas estão interessadas em fenômenos. Elas estão interessadas em passe de mágica. Então, o que elas não conseguiram obter em outras religiões, elas chegam ali desejosas, esperançosas, né? E interessante que muitas pessoas, muito fanáticas em lograr êxito, e que não logra dentro de um mês, elas saem frustradas, decepcionadas com o espiritismo. Um mês. Eu me encontro na doutrina espírita faz 40 anos. Gente, pensa numa pessoa falha. Pensa numa pessoa que erra todos os dias. Essa pessoa sou eu. Mesmo com o conhecimento que eu tenho. Todos os dias eu estou orando, rogando, eu estou tentando me policiar, eu estou procurando me conter, eu estou me segurando aqui no corpo físico. Eu reconheço que eu não presto. Mas eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui piora a situação minha. Então, é aquela situação. Eu tenho que ficar. Às vezes eu falo, eu quero ir embora, professor. E antes que ele responda, antes que ele abra a boca, eu falo assim, já me arrependi. De vez em quando eu chego e falo assim para esse professor, eu quero ir embora dessa terra. Mas aí eu percebo que ele vai conceder a permissão. Eu falo assim, mas já me arrependi, professor. Aí ele fala para mim assim, tenha paciência, meu filho. Aquieta-se o teu coração. Se acalme. Tudo passa. Ai, professor, mas está demorando demais passar.
Ah, mas já não passou 53 anos? Já! Então, mas mais 53, fica lá, melhor você ficar lá do que ficar do lado de cá inacabado. Mais 53? É! Pelo menos até os 90. Jesus, Maria José! Não, mais até os 90 não. Aí tem gente que quer ficar até 70, até mais 60, até mais 50. Eu não aguento, professor. Aguenta. Pelo Cristo, você fica. O senhor sabe que pelo Cristo eu fico? Então, para que você está reclamando? Aí, não é que ele tem razão? Mas não é fácil, gente. Mas eu pergunto também a você, que graça teria se fosse fácil? As coisas só são gostosas porque é difícil. Se eu contar umas travessuras para vocês de quando criança, porque criança não rouba, criança pega emprestado. E nós, na época, crianças, 8 anos, nós pegava frutas nos pomar emprestado. Vamos para o próximo beijo, viu, vó? Porque senão só vai ficar puxando minha orelha aqui.